Um dos principais objetivos deste canal aqui é lançar alguma luz sobre a extrema complexidade da queda do Império Romano e desmascarar alguns equívocos comuns associados a ela. E um equívoco comum que eu frequentemente ouço ou leio é que Roma deixou de ser a capital do Império Romano do Ocidente, e que primeiro Mediolanum e depois Ravenna se tornariam as capitais do Império Romano do Ocidente, a partir do final do terceiro século em diante. Vou argumentar neste vídeo que isso não é totalmente verdade, e veremos que, de fato, especialmente na última década do Império do Ocidente, Roma seria mais uma vez não apenas a capital simbólica, mas também a verdadeira sede imperial dos imperadores romanos do Ocidente novamente. Como tantas vezes, nossa história começa com a crise do terceiro século. Essa crise, na qual o Império quase caiu, viu as incursões de invasores bárbaros, grandes guerras civis e enormes problemas econômicos. Nos Balcãs e no norte da Itália, tribos germânicas conseguiram saquear e destruir muitas cidades. Parou através dos esforços valentes de imperadores como Galienos, Cláudios Góticos e Aureliano, mas pela primeira vez em 650 anos, a cidade de Roma em si sentiu um perigo real. Para isso, Aureliano mandou construir imponentes muros ao redor da cidade, ainda levando seu nome e ainda de pé em muitas partes até hoje. Mas as incursões bárbaras tornaram necessário residir mais perto da fronteira, e assim Maximiano, um dos imperadores seniores da tetrarquia, fez de Mediolanum sua sede imperial em 286 d.C. Esta cidade agora se tornaria a sede padrão dos imperadores romanos do Ocidente. Deve-se notar, no entanto, que o imperador Maxêncio foi uma exceção, pois escolheu residir em Roma de 306 até sua morte em 312 d.C. Ele construiria os últimos edifícios impressionantes nesta cidade, como discutimos neste vídeo aqui. Honórios então mudou a sede imperial para Ravenna em 402 d.C., uma cidade estrategicamente bem situada. Cercada por pântanos a oeste e mar a leste, a cidade era extremamente difícil, se não impossível, de ser capturada em um ataque direto. Assim, podemos agora frequentemente ler ou ouvir que, a partir daquele momento, Ravenna seria a capital do Império Romano do Ocidente. Mas aqui deve ser notado que uma distinção deve ser feita entre sede imperial e capital, pois elas não são necessariamente a mesma coisa. É verdade que a corte imperial e a casa da moeda imperial teriam sua sede onde o imperador escolhesse residir. Portanto, primeiro Mediolanum e depois Ravenna veriam uma importância crescente. No entanto, Roma sempre permaneceu como a capital simbólica do Império Romano do Ocidente, como demonstrado impressionantemente pelas reações ao saque de 410 d.C. Se Roma, como muitas vezes se diz, tivesse sido degradada a uma cidade insignificante por volta de 410, as reações certamente não teriam sido tão fortes quanto foram. Jerome escreveu, por exemplo, na carta 127, datada de 2 anos após o saque de 410. Minha voz fica presa na garganta e, enquanto eu dito, soluços sufocam minha fala. A cidade que capturou o mundo inteiro é capturada. Agostinho de Hipona expressou uma reação semelhante que o levou a escrever seu livro, A Cidade de Deus. O evento também levou os pagãos a culparem os cristãos pelo desastre, e até mesmo a muitos cristãos retornando ao paganismo, o que foi prontamente contrariado por leis imperiais, proibindo tais conversões sob ameaça de severas punições. Se Roma não fosse uma cidade importante, e na mente das pessoas em 410 não fosse a capital simbólica de todo o império, nem do mundo inteiro, provavelmente não teríamos tido reações tão fortes. Também não devemos esquecer que em 410 d.C., Roma ainda era de longe a maior cidade de todo o Império Romano, ainda maior que Constantinopla. Naquela época, de acordo com estimativas modernas, Roma ainda devia ter 800 mil habitantes,
e mesmo em 450 d.C., provavelmente ainda contava com cerca de 500 mil pessoas. Constantinopla, por outro lado, estima-se que nunca tenha tido mais de 500 mil habitantes, mesmo durante seu auge. Vamos comparar Roma e Constantinopla em grande detalhe em um futuro vídeo. Somente no final do século V, a população de Roma começou a declinar mais severamente, após os saques de 455 e 472. E mesmo assim, Roma ainda era a maior cidade do Império Ocidental, tanto pelo número de habitantes quanto pela área urbana. Em 410, Roma era incontestavelmente a maior cidade do Império, incluindo Constantinopla, e de longe, a maior do Império Ocidental, muito maior que Mediolanum ou Ravenna, que devem ter medido, mesmo durante seus picos, apenas um modesto 100 mil habitantes. E por favor, curta este vídeo e se inscreva, e também ative o sino para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E se você quiser sugerir tópicos de vídeo próprios, participar de enquetes, conversar com outros entusiastas do Império Romano, ou participar de transmissões ao vivo exclusivas comigo ou com nossa equipe, você pode obter esses benefícios apoiando o nosso trabalho no Patreon ou se tornando um membro do YouTube. Graças ao seu apoio, poderemos explorar muitos tópicos diferentes do final do Império Romano e fazer muitos vídeos nos próximos anos. Agradeço a você, amigo. Agora, poderia ser argumentado que, embora Roma nunca tenha deixado de ser a capital simbólica do Império e ainda fosse a maior cidade em 410, durante as últimas décadas do Império, certamente cairia em total obscuridade, como é frequentemente propagado erroneamente no YouTube ou mesmo em vários livros de história. Mas o imperador Valentiniano III, para nossa surpresa, era realmente muito apegado a Roma. Cada vez mais ele visitava Roma, se aventurando longe de Ravenna para visitar a antiga capital. Ele deve ter ficado bastante impressionado com a cidade, pois não apenas escolheu residir cada vez mais frequentemente no antigo Palácio dos Césares, a partir de 440 d.C., mas o que muitas vezes é negligenciado é o fato de que ele mudou a sede imperial, juntamente com toda a sua família, de volta para Roma em 450 d.C. Este imperador, embora geralmente fraco e incapaz, que cometeu o terrível erro de matar seu competente Magister Militum Aetius, iniciou uma tendência que faria de Roma não apenas a capital simbólica do Império Romano do Ocidente, mas de fato, mais uma vez, a verdadeira capital. Porque não apenas Valentiniano III trouxe toda a sua família imperial para Roma, mas também a Casa da Moeda Imperial. As moedas seriam novamente cunhadas na antiga capital. Valentiniano III foi morto por apoiadores de Aetius em 455, enquanto cavalgava seu cavalo no Campus Martius em Roma. Os imperadores que o seguiram continuaram a tendência que ele começou. O usurpador Petronius Maximus residia em Roma, pelo menos até a chegada dos Vândalos, quando tentou fugir da cidade, mas foi avistado pelo povo de Roma e morto por eles. Após o saque dos Vândalos de 455, o imperador Avetus também residiria principalmente em Roma. Majorian escolheria residir em Ravenna, provavelmente porque estar mais ao norte se mostraria mais eficiente para seus esforços de reconquista. O imperador fantoche de Ricimer, Líbio Severus, também residiria em Ravenna, mas então Anthemius residiria totalmente em Roma novamente, de 467 a 472. Ele tomaria residência no Palácio Imperial no Monte Palatino como os antigos imperadores. Falamos sobre o fim deste último grande imperador romano ocidental e como ele foi morto pelos bárbaros de Ricimer, neste vídeo aqui. O sucessor de Antêmio, Olíbrius, também residiria em Roma durante seu curto reinado de 7 meses. Seu sucessor seria Glucérius, e ele novamente escolheria residir no norte da Itália, muito provavelmente em Ravenna, conforme indicado pela cunhagem de moedas durante seu reinado, que foram emitidas apenas de Ravenna e Mediolanum. O último legítimo imperador romano seria então Július Nepos, que foi enviado pelo imperador romano do Oriente, Léo.
Ele foi proclamado imperador romano do Ocidente em Roma em 474 d.C., e não em Ravenna. É possível que ele residisse em Roma, embora isso não seja exatamente conhecido. No entanto, a cunhagem de moedas, não apenas em Ravenna e Mediolanum como sob Glucérius, mas também em Roma, sugere que a instalação imperial de cunhagem em Roma havia sido restaurada sob Július Nepos, tornando bastante possível que ele pudesse ter residido na Cidade Eterna. E então, por último, o usurpador Orestes fez de seu filho o imperador romano do Ocidente em 475, e ele residiria por 1 ano em Ravenna, antes de ser famosamente deposto por Odoacer. Podemos assim ver que, surpreendentemente, muitas vezes, Roma voltaria a ser não apenas a sede do imperador a partir de 450 d.C., mas também a sede da cunhagem imperial, sugerindo fortemente que Roma, de fato, voltou a ser a verdadeira capital imperial. Mais da metade do tempo de 450 d.C. até 476 d.C. Isso contrasta fortemente com a teoria frequentemente apresentada de que Roma havia declinado para total insignificância após o saque vândalo de 455. Na verdade, pode-se observar exatamente o contrário, e muitos imperadores escolheriam fazer da antiga capital novamente a sede do império como nos velhos tempos. Claro, isso tinha a ver com a diminuição do império, e essa redução levou a uma crescente importância do Senado de Roma e das antigas famílias aristocráticas romanas. O poder deles agora crescia à medida que o império diminuía, e assim, residir em Roma fazia sentido para os imperadores, pois eles precisariam do apoio do Senado de Roma e das antigas famílias aristocráticas para suas políticas. Também pode ser uma medida reacionária, na esperança de restaurar a antiga glória do Império Romano governando novamente de Roma, como nos tempos de Augusto, Trajano ou Marco Aurélio. Os imperadores viram seu império diminuir, e então alguns deles pensaram que talvez restaurar os velhos costumes faria com que as fortunas do império fossem revertidas. Mas, como sabemos, isso não aconteceu. Mesmo tornando Roma a capital do Império Romano do Ocidente, novamente não adiantou. O Império estava muito além do ponto de retorno em 450, quando Valentiniano III retornou a Roma e residia no antigo palácio no Monte Palatino. Para ver como Roma poderia ter sido décadas após a queda, assista ao vídeo no canto superior direito. Mas se você quiser saber quando começou a queda do Império Romano, assista ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana e a todos que, como eu, são absolutamente fascinados pelo Império Romano tardio, graças a Amici Imperii Romani e Bene Vale.